Olá, olá, bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Educação, professor Adeildo Alves com vocês aqui para mais uma aula de arte, de história da arte. A gente está vendo aí como é que a arte brasileira se saiu durante o período de ditadura civil-militar no Brasil, nas décadas de 60 e 70, como foi que isso se desenrolou, né? Já tem alguns dias que a gente está analisando isso aí. E hoje a gente vai ver como foi o impacto, no geral, né, sobre as artes desenvolvidas no Brasil, dentro desse período em que muita coisa aconteceu, desde o que uns chamam de Revolução, em 64, outros chamam de golpe militar, e como é que a história do desenvolvimento da linguagem artística nacional passou por esse processo. Que a gente vai analisar isso hoje. 9 de setembro, o impacto da censura na produção artística brasileira. Esse é o nosso objeto de conhecimento e ainda dentro das propostas das aulas desse período, o objetivo é compreender os parâmetros das artes visuais brasileiras nas décadas de 60 e 70. No finalzinho a gente vai ver a resolução de uma questão. Ok? Então vamos lá. Essa foto mostra bem o que foi construído, né? O que foi construído em torno do processo de arroxo da questão da censura na opinião pública, na liberdade de expressão e principalmente nas artes. Então o povo foi para a rua para protestar, certo? A ditadura militar estava impondo novas condições acerca da liberdade de expressão, da produção artística, e os artistas foram para a rua. Vocês veem aí vários cartazes, artistas contra a ditadura, e por aí vai. Esse tipo de coisa aconteceu bastante. Mas o que foi que aconteceu? Se o golpe foi em 64, se a revolução, entre aspas, golpe foi em 64, o que foi que aconteceu em 68 que fortaleceu ainda mais essa situação? Bom, foi um documento chamado Ato Institucional número 5, conhecido como AI-5. Ele foi um decreto emitido pela ditadura militar durante o governo de Arthur da Costa e Silva, no dia 13 de dezembro de 68. Bom, é entendido como um marco que inaugura o período mais sombrio da ditadura e que conclui uma transição que instaurou, de fato, um período ditatorial no Brasil. Então, apesar da situação ter sido colocada em nível político para o nosso país a partir de 64, só 4 anos depois, em 68, é que a gente pode falar realmente que o período ditatorial... Opa! Eita, rapaz, de novo, caneta. Que esse período ditatorial no Brasil aparece por conta desse documento chamado Ato Institucional número 5. Vários jornais, claro, da época falaram sobre o assunto. O Jornal do Brasil trouxe essa página: o governo baixa ato institucional e coloca Congresso em recesso por tempo ilimitado. E aí ele traz outras situações explicando aí o processo. O AI-5 não deve ser interpretado como um golpe dentro do golpe, como uma situação dentro da outra situação. Isso é, não deve ser visto como resultado de uma queda de braços nos meios militares que levou um grupo vitorioso a endurecer o regime. Ele deve ser enxergado como resultado final de um processo que foi implantado, que é o autoritarismo no Brasil, pouco a pouco no período entre 64 e 68. Foi a conclusão de um processo que visava governar o Brasil de maneira autoritária em longo prazo. Isso não atingiu só o nível artístico e literário, né, das artes em geral, mas toda a sociedade. E quais foram suas consequências? Bom, segundo o jornal O Globo aqui da época, o Congresso ficou em recesso, houve confisco de bens, certo? Suspensos os habeas corpus políticos. O que é o habeas corpus? É um documento que libera as pessoas que foram detidas, caso elas estejam dentro, né,
caso elas atendam às condições para que não fiquem detidas. Aí eles suspendem esses habeas corpus. Prendeu, acabou-se. Restabelecidas as cassações de mandato e liquidação da vitaliciedade. Bom, considerando essas situações aí, o AI-5 deu ao presidente o direito de promover inúmeras ações arbitrárias e reforçou a censura e a tortura como práticas da ditadura. Além disso, como efeito imediato desse ato, o que aconteceu? 500 pessoas perderam seus direitos políticos, 5 juízes de instância, 95 deputados e 4 senadores perderam seus mandatos. Outro reflexo imediato foi que personalidades influentes da política brasileira, como Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek, foram presos por ordem dos militares. Além disso, intelectuais, aí vem aqui a nossa parte, intelectuais e artistas passaram a ser mais perseguidos e 66 professores universitários foram demitidos, alguns deles, inclusive, deportados, certo? Então, nesse cenário, a gente vem aí, a arte brasileira passou pelo modernismo em 1922, depois ela apareceu com mais inovações, com mais necessidade de procurar uma identidade, certo? Vem a década de 50, vem a década de 60 e quase na metade aparece essa situação política que em 68 reforça as questões de censura e a gente se vê num meio cultural artístico limitado, né, os artistas limitados na sua expressividade, principalmente se fosse algo que levasse a uma reflexão sobre a situação política do país nesse momento e críticas ao governo. Se fosse assim, aí a coisa, né, ficava meio ruim. O que acontece? Alguns artistas, chamados artistas intelectuais, esses é que incomodavam o sistema, certo? Eles tiveram que lançar mão de situações para fazer a crítica sem parecer que estava fazendo. Aqui na obra do artista plástico Carlos Zílio, de 1976, a gente tem a questão aí da obra chamada Atenção. Aí você para e presta atenção na escrita da palavra. Peraí, professor, atenção não é com C cedilha? Se você for chamar a atenção de alguém, é assim? Atenção. Com C cedilha. Só que ele escreveu ali com S. Qual a proposta do rapaz aí? Ó, se você separar o A do resto da palavra, aí você cria e entende aí que é atenção. Então ele estava chamando atenção para isso. Atenção. Aí ele coloca uma figura de duas mãos, né, em cima, segurando uma linha. Na parte de baixo, essas mãos se distanciam, né? Uma puxa para um lado, outra puxa para o outro. O que cria aqui no meio da situação? Cria uma tensão. Uma situação, né, de tensão. É uma clara crítica à situação política no país desde 68. A tensão. Então, é com essa sutileza de pensamento, com essas propostas ambíguas, que boa parte da arte plástica, literária e musical brasileira teve que trabalhar a partir de 68, a partir do decreto do AI-5. Principalmente se eles queriam fazer críticas à situação sociopolítica e econômica que o país estava vivendo, porque o governo colocava, sempre enaltecia as características positivas do país. Eram poucas, porque com toda aquela situação política, não era todo mundo que estava crescendo, mas enfim. E aí, quando chegava alguém que colocava uma situação de crítica quanto a isso, eles eram veementemente calados. E alguns artistas lançaram mão dessas propostas. A censura, né, o escritório da censura sobre as artes no país, por eles passava tudo, todas as produções literárias, musicais, de teatro, de circo, de teatro mambembe, de arte plástica,
inclusive de atividades escolares. As escolas tinham que colocar para eles, né, os calendários comemorativos e aquilo que estava sendo apresentado e preparado em sala de aula, para que não houvesse nenhum tipo de crítica mais contundente à política ou à situação econômica do país. Nós éramos, quando eu falo de escola, eu posso falar direito desse tempo, porque eu estive na escola no finalzinho da década de 70, e nós éramos encorajados sempre a cantar, a produzir e a falar positivamente sobre o Brasil sempre. Certo? A gente cantava umas músicas que falavam do tipo, esse é um país que vai para frente, etc, 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 entre outras coisas. E a gente realmente, enquanto criança, a gente tinha a noção de que estava tudo ok, estava tudo bem. Em 1973, o governo militar vetou uma música chamada Uma Vida Só, que foi conhecida no meio popular como Pare de Tomar a Pílula, do ídolo brega Odair José. A música brega no Brasil foi conhecida e instaurada principalmente na década de 60, 70, certo? Que é chamada música popular. A música popular, muito popular brasileira hoje, está ali por meio do funk, do brega funk, né, do tecnobrega, etc. Naquela época, era esse tipo de música romântica exagerada, certo? Doce demais, cheia de dramas e dramalhões e tudo mais. Era chamada, depois foi conhecido como música brega. Então, um dos ídolos da música brega, Odair José, fez essa música, Uma Vida Só, que foi conhecida como Pare de Tomar a Pílula, por causa do refrão. A letra não pregava resistência contra a ditadura, de forma alguma. Não falava de qualquer herói do comunismo, nem fazia doutrinação marxista, que eram os pontos, né, de combate, principalmente, do governo militar naquela época. Aliás, do governo militar sempre. Porque são posicionamentos políticos contrários. A culpa foi do refrão. Pare de tomar a pílula, porque ela não deixa o nosso filho nascer. Pare de tomar a pílula, pois ela não deixa a sua barriga crescer. O governo patrocinava uma campanha nacional de controle da natalidade na época. E não tinha, então, como tolerar o sucesso daqueles versos pró-vida. Não era somente uma questão política, mas as políticas, né, os projetos políticos adotados pelo governo naquela época, certo? A censura ficava sempre alerta para que eles não fossem colocados em xeque. Então, uma música que aparentemente simples falava disso, ia contra uma proposta política, né, de um programa de controle de natalidade, não podia tolerar. Então, a censura chegava e impedia a proliferação, né, da expressividade artística no caso. Durante o regime militar, a repressão à produção cultural perseguiu qualquer ideia que pudesse ser interpretada como contrárias do governo. Não precisava ser política. Se fosse uma ideia contrária, eles iam lá e diziam, não, não pode. E vira e mexe, incluíam aí canções bregas que não tinham conteúdo diretamente político. Até a dupla de compositores Dom e Ravel, que havia emplacado Eu Te Amo, Meu Brasil, e eu lembro bastante dessa canção na década de 70, é um hino ufanista que mereceu cumprimentos pessoais do presidente Médici, teve de se explicar aos censores. É um hino que falava... O que é ufanista, professor? É um poema, uma música que valoriza os aspectos nacionalistas de um lugar. No caso do Brasil, vai falar o quê? Do Brasil, das belezas daqui, do amor que o povo tem pela terra, tudo mais isso aí. Só que mesmo assim, alguns censores eram mais rígidos e esse artista, o Dom, né, e o Ravel, tiveram que colocar a letra dessa música, Eu Te Amo, Meu Brasil, para a censura ver se dava para passar ou não. Passou, mas não foi só o título que garantiu que eles não precisassem passar. Então eles eram extremamente rígidos nessa questão aí. Bastava uma palavra ou uma frase mal interpretada e lá vinha a tesoura da censura. O cálice, cálice, a
palavra cálice, que tinha o som de cálice do verbo calar, cantado por Chico Buarque e Milton Nascimento, por exemplo. Naquele período, os militares prenderam, sequestraram, torturaram e exilaram artistas, jornalistas e intelectuais. Não fosse esse lado trágico, o saldo do período poderia ser considerado até cômico. Tantas foram as trapalhadas da censura na hora de lidar com a liberdade de expressão. Por exemplo, algumas frases, algumas letras, algumas expressões, certo? Eram entendidas como subversivas, mesmo que não fossem. Então, ele coloca aqui, o autor do texto, que a gente está analisando, coloca que se não fosse um saldo trágico, se não tivesse acontecido essas prisões, os sequestros, as torturas e os exílios, ia ter sobrado mesmo só a questão das trapalhadas que a censura cometeu, como, por exemplo, aqui, vamos ver, o regime vetou uma apresentação do prestigiado balé Bolshoi. O balé, que é uma referência, que é uma expressividade artística comum ao centro-direito, ou à direita, ou à extrema-direita, por ser colocado como uma arte de verdade, ele foi vetado pela censura, porque o balé Bolshoi é da onde? Apesar de ser uma referência mundial histórica, em excelência nas apresentações de balé, ele era uma companhia de dança de uma estatal da União Soviética, na época. Portanto, comunistas. Então, o balé Bolshoi foi impedido de se apresentar. Seria como proibir, mais ou menos, charutos, por serem cubanos. Filmes de Kung Fu foram proibidos por conter substrato maoísta. A gente sabe que o Mao Tse-tung foi o idealizador, né, Nossa Senhora, como é o nome? Da instauração, né, do regime na China, do regime comunista na China. Então, tudo que vinha de lá e que lembrava a situação do comunismo, ou do maoístismo, ou dos sovietes e tudo mais, não podia passar. O poeta Ferreira Goulart, por exemplo, teve uma pasta com artigos apreendidos na casa dele, né? E acredita que a inscrição na capa tinha assim escrito, ó, do cubismo à arte neoconcreta. Inclusive, a gente viu aqui na aula passada, a gente falou de Ferreira Goulart, né, que disse que a arte existe porque a vida não basta. E a gente já tinha estudado sobre cubismo, né, que vem de quê? De cubo. E a gente também estudou na arte neoconcreta, umas 2 aulas atrás. E o Ferreira Goulart, que era um artista neoconcretista, escreveu um artigo do cubismo à arte concreta. Só que os censores interpretaram, né, foi interpretada pelo oficial como uma referência a Cuba. Olha, gente, cubismo. Faltou o que aí? Da parte desse senhor, censor, uma boa aula de arte, né, na escola. Para não confundir cubismo com o Estado cubano. Então, é dessas trapalhadas que a gente está falando aqui, que foi citado aqui no slide antecessor, certo? Ele é considerado até cômico, se não fosse o que aconteceu de ruim para o povo, né? Vamos lá. Repressão míope. Como assim? Algumas coisas passavam, outras não. Eles tinham cuidado, mas não tinham tanto cuidado. Encarregados de lidar com sutilezas, os censores muitas vezes deixavam passar o que, se eles fossem melhores de interpretação de texto, certamente seria barrado. Chico Buarque, cansado da perseguição, adotou o nome artístico de Julinho de Adelaide, para ter suas composições liberadas. Por quê? Porque só o nome Chico Buarque, naquele tempo, naquela situação, já era... Não precisava, eles nem liam o restante das letras da música. Se era do Chico Buarque, eles já vetavam na hora, porque o Chico já era conhecido, né, por ser esse artista
que sempre se colocou, se posicionou para criticar o que estava acontecendo no país naquele momento. Inclusive, por um tempo, ele ficou fora do país, né? Lá se exilou um pouco na Europa, ficou um tempo na Itália. O Chico fala 5 idiomas, é uma pessoa extremamente culta, e ele estava antenado com o que estava acontecendo aqui e criticava mesmo. Para poder trabalhar, para poder ter alguma produção artística, ele mudou de nome. Então essas composições passaram a ser liberadas porque ele passou a se chamar de Julinho de Adelaide. E a estratégia deu certo, e as canções de Julinho fizeram sucesso, entre elas Jorge Maravilha, que traz os versos "Você não gosta de mim, mas sua filha gosta". Essa letra, esse verso, ele conta uma passagem que aconteceu com o Chico Buarque, certo? Que a gente vai ver aqui. A canção surgiu após um agente da Polícia Federal abordar o Chico e pedir um autógrafo. Um agente da Polícia Federal abordou e pediu um autógrafo justificando: "É para minha filha". Aí lá na música ele coloca: "Você não gosta de mim", em referência ao Estado, né, na pessoa do policial federal, mas a sua filha gosta. Vocês não, mas a juventude está com a gente. No início dos anos 70, as vitrines do país expunham livremente a capa do inovador disco Todos os Olhos de Tom Zé, que trazia, olha só, um ânus fotografado bem de perto com uma bolinha de gude no meio, simulando um olho. A censura achava que era a fotografia de um olho. O Tom Zé fez de propósito para, até de uma maneira até de baixo calão, criticar o posicionamento do governo naquela época. Isso foi revelado muito depois, né? Outra que a censura não entendeu e liberou foi Festa e Modesta, de Caetano Veloso, gravada por Chico Buarque no disco Sinal Fechado, de 1974. A canção, em um típico uso da linguagem de frestas, traz nos versos críticas à própria censura, quando ela diz: "Tudo aquilo que o malandro pronuncia e que o otário silencia, toda festa que se dá ou não se dá, passa pela fresta da cesta e resta a vida". Então o que a gente percebe aí, principalmente nessa situação entre cantores, escritores e censura, era uma briga, né, era uma cana de braço o tempo todo. Por quê? Porque os cantores e os escritores trabalham com a palavra. E essa palavra, o que era dito, ficava muito mais claro do que, por exemplo, uma escultura, uma pintura ou uma montagem teatral, certo? Então eles ficavam muito mais perto da censura e eles armavam artimanhas ainda maiores para não deixar de criticar, continuar trabalhando e produzir alguma coisa. Então, professor, quer dizer que os outros artistas que não tinham nenhum tipo de trabalho voltado para a crítica político-social e econômica, eles passaram direto, passaram beleza? Passaram. Foi nessa época que cresceu principalmente a carreira de Roberto Carlos, por exemplo, Erasmo Carlos, aquele pessoal da Jovem Guarda do início da década de 60, a gente falou deles aqui sobre os festivais. Então, a MPB, conhecida como a música da universidade, e sempre que tem um regime ditatorial, a questão da universidade, primeiramente, é perseguida porque vão atrás dos pensadores, porque quem pensa, critica, certo? Se você produz obras que não trazem referência de crítica, construção de questionamento para a população, então você não é ameaça. Então, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderlei, aquele pessoal da Jovem Guarda, se mantiveram dentro dessa linha, onde as músicas falavam de sofrimento por amor, falavam sobre namoro, sobre casamento, sobre romantismo, sobre a vida como deve ser levada, o meu carro isso, meu calhambeque aquilo. Eles se mantiveram de boa na produção deles sem problema nenhum. Mesmo assim, Roberto Carlos ainda fez uma música em homenagem ao Caetano Veloso quando esse foi deportado para a Europa, né? Debaixo dos caracóis dos seus cabelos,
a censura não percebeu, né, e também por causa do nome do Roberto Carlos, deixou passar essa letra, mas era uma homenagem ao Caetano Veloso depois que ele foi deportado do país, por ter essa pujança, né, e essa teimosia de ficar ali se metendo com a censura o tempo todo, porque ele achava que era o papel dele como artista, né, mexer com o pensamento do povo. E no teatro, como é que se passou isso? Bem, no teatro, o Chico Buarque, que também, olha, a questão do Chico é engraçada, é interessante, porque ele não mexia só com música. Além de fazer músicas que estavam ali dando dor de cabeça para a censura, certo? Para os censores, ele fazia peças teatrais, era teatrólogo. Como eu falei para vocês, o Chico é extremamente culto e produtivo. Então, no teatro, ele se baseou em um clássico para escrever com Paulo Pontes a peça Gota d'Água. Os autores transportaram o enredo da tragédia grega Medeia para uma favela em processo de reurbanização com a construção de um conjunto habitacional. A peça tinha como pano de fundo uma crítica ao milagre econômico, esse prometido, né, pelos militares quando tomaram o poder. A partir da mobilização da população do morro, né, contra os preços extorsivos das unidades postas à venda. E mesmo assim, passou. Eles não perceberam. O pessoal da censura não achou que aquilo fosse uma coisa que fosse levantar questionamento em ninguém. E passou assim mesmo. Mesmo assim, algumas peças do Chico Buarque, muitas do Augusto Boal, nós vamos falar na próxima aula sobre o teatro brasileiro nessa época. A gente vai falar de Cacilda Becker, Augusto Boal, Nelson Rodrigues, e como o teatro, né, sobreviveu aí nessa tempestade durante as décadas de 60 e 70. Eles tiveram peças, tudo tinha que passar pelo crivo da censura. Televisão, então, eu como tenho um pouquinho mais de idade, eu lembro que a gente, quando ia assistir qualquer programa na TV, sempre que ia começar um programa, aparecia a ficha técnica de liberação da censura na tela da TV, com o nome do programa, com a hora que estava sendo exibido, com a assinatura, né, do Ministério da Censura. Eu vou chamar assim porque eu não lembro direito como é que era, mas existia um ministério, o Ministério da Comunicação, pronto, que liberava, né? E aí o locutor, né, do canal de TV dizia, né, este programa está sendo liberado pelo Ministério da Comunicação, pela lei, explicava sempre isso assim, e aí ficava sendo exibido por alguns segundos a ficha de liberação pelo Ministério da Comunicação daquele programa. E também tinha a indicação, né, se fosse para maiores de 12, maiores de 18, e por aí vai. A novela passava, a novela das 8, que a gente chama das 8, mas hoje é das 10, passava às 8 mesmo. 8 horas terminava o Jornal Nacional, começava a novela. E aí aparecia essa ficha, e geralmente era um filme que ia passar, e aí dizia que era proibido para menores de 12, meu pai nunca deixava a gente assistir, porque não tinha 12 anos ainda, e ficava aquela coisa, e papai era bastante rígido nessas questões, e eu ficava chateadíssimo, porque muitas vezes o filme era bem bom, e a gente não podia ver, tinha que esperar ficar mais velho para isso. Bom, continuando aqui, no campo das artes plásticas, isso aí foi o teatro, né? No campo das artes plásticas, a gente vai ter aí, por sua própria história, foi o que mais encarnou esse ideal de ruptura e transgressão. Então, apesar da música, apesar do teatro ficarem com essa linguagem bem mais próxima, né, mais direta, porque trabalha com a palavra, trabalha com a expressão diretamente proferida, apesar disso tudo, as artes plásticas encarnou esse ideal de ruptura e transgressão com mais ênfase. Tanto estética quanto comportamental. Como assim estética? A aparência de uma obra artística de transgressão, quando ela está apresentando uma proposta que rompe com uma ideia política, religiosa, étnica, enfim,
ela muda a estética para parecer contrária àquilo que ela está querendo criticar. Ok? Então vai ser sempre uma imagem que fala de mais de uma coisa, que passa mais de uma mensagem através das imagens que ela constrói. Naquele tempo, era preciso criticar o regime autoritário e buscar novos modos de produção artística e de ocupação dos circuitos de exposição das obras, indo além dos limites de galerias e museus, porque já expliquei para vocês inúmeras vezes, já continuo explicando e vou continuar explicando que as galerias e os museus são espaços tradicionais, certo? Da exposição e da comercialização das obras de arte, mas ainda espaços controlados social e politicamente. Então, muitas vezes, o que pode estar nas galerias, o que pode estar nos museus, não traduz exatamente a efervescência das transformações sociais na sociedade viva, na rua, nas casas, na cabeça das pessoas. A arte com estética bonitinha, greco-romana, ajeitadinha, que até hoje a gente tem referência como belo, ela tem ainda muita força porque ela ainda impera em termos estéticos nessas galerias, nesses museus, apesar de todas as transformações que aconteceram a partir do início do século XX para cá. Por quê? Porque existe uma manutenção ideológica desse reforço da estética greco-romana, né, da chamada arte de verdade, entre aspas. Então, nessa época, as artes visuais vão assumir, primeiramente, uma forma crítica e reflexiva. Isso é importantíssimo, essas características nessa época, principalmente nessa época. E em qualquer lugar e em qualquer época que seja necessário a gente trazer uma sociedade para a reflexão e para o pensamento sobre o que realmente está acontecendo. E esse contexto histórico nosso, certo, precisou bastante dessa forma crítica e reflexiva, na forma de um questionamento, né, de seus próprios meios de criação. Aqui na obra que está do lado, a gente tem um garfo e uma banana cortada. A banana está aí cortada e tem um garfo. E tem um barbante, tem uma corda amarrada nessa banana e amarrada ao garfo. A ideia passada aí vem principalmente da crítica sobre a alimentação, a qualidade da alimentação das pessoas e o acesso a essa alimentação. O garfo está amarrado na banana. Então, tem o que comer, o país produz, mas o acesso é difícil por parte da população mais, né, de menor renda. Onde é que você já ouviu falar isso? Você que é estudante do ensino médio, deve ter aí por volta de entre 14 e 16 anos, acredito eu. Já deve ter ouvido alguma coisa sobre isso. Acesso à alimentação por parte, né, da população de menor renda. Você que vê jornal, que lê, que ouve podcast, que vê vídeos, você deve já ter tido contato com essa situação. Então, desde muito tempo que o nosso país atravessa questionamentos acerca disso, de fazer com que a população, no geral, toda a nossa população tenha acesso à alimentação de qualidade. E no período ditatorial que a gente está analisando aqui, a arte criticava o fato do governo ter prometido uma ascensão social mais rápida e de, no entanto, 4 anos depois de ter tomado o poder, os militares não deram essa condição e, pelo contrário, arrocharam a crítica a essa situação com o AI-5. Aí a população ficou, opa, tem coisa que eu posso dizer, tem coisa que eu não posso dizer, se eu disser eu for preso, e os artistas, tem coisa que eu posso escrever, cantar e pintar, se eu não escrever, não
cantar, não pintar aquilo que estão pedindo, eu posso ser preso, o que é que eu vou fazer? As saídas eram sempre essas, usar, né, lançar mão de uma linguagem dupla, uma imagem que não entregasse o que estava sendo levado à reflexão, mas que trouxesse uma mensagem por trás metafórica sobre isso. Dando sequência aí à produção artística pictórica parecida com essa, porque aqui é uma série, né, desse mesmo pintor sobre essas bananas. Sem se preocupar em transmitir mensagens fáceis e diretas, através das obras, os artistas plásticos brasileiros reinventaram a vanguarda e o próprio sentido do engajamento político contra o regime militar. Então, para poder fazer isso, eles deixaram de se preocupar com essa transmissão de mensagem fácil e direta, porque se ficasse muito na cara, não, ficava proibido de ser exposto, não chegava ao grande público, certo? Era complicado você ter uma mensagem para passar e ser proibido de falar sobre aquilo que você está pensando. Hoje, nós vivemos no nosso país, né, graças a muita coisa, uma liberdade de expressão onde as pessoas podem dizer os seus pensamentos sociais, políticos e econômicos de boa. O nome disso é democracia, as pessoas podem falar. A gente defende um lado, fala, o outro defende o outro lado, fala, o outro defende um terceiro lado, fala, o outro defende um quarto lado, fala, e todo mundo defende os seus posicionamentos, alguns um pouco mais fervorosos, mas todo mundo pode falar. Nessa época aqui, a gente viveu um tempo em que só um podia falar e os outros tinham que calar a boca. Então é exatamente esse processo que a arte passou a criticar também, a chamada falta de liberdade. A única regra para aquele tempo, né, na arte plástica, era a experimentação e a liberdade. Mesmo nos anos 70, quando esse ímpeto de transgressão começou a refluir, as artes plásticas continuaram desafiando o conservadorismo do regime e a caretice dos olhares convencionais sobre as representações do mundo. Como assim? Desafiar o conservadorismo é exatamente trazer uma linguagem mais de vanguarda. Quando a gente fala de vanguarda, e a gente já falou dela várias vezes aqui, é aquele olhar, é aquela produção que foge das tradicionais construções estéticas, como, por exemplo, a estética clássica e neoclássica renascentista, que é onde mora, para muita gente, a única e verdadeira arte. Porque a pessoa olha e diz assim, é bonito, porque acha que a arte só tem que ser bonito. Enfim, a gente já discutiu isso aqui outras vezes também, certo? Então, contra esse conservadorismo dessas situações aí, certo? Que são olhares convencionais, ou seja, aqueles que não se abrem para a vanguarda. E essa resistência à ditadura nesse campo começava pela reeducação do olhar. E aqui, mais uma vez, a crítica, né, sobre a questão do alimento. O garfo, a faca e a banana amarrados no prato. Tem, mas é difícil acessar. Está sempre acorrentado a alguma outra coisa. Só chega para alguns, não chega para todo mundo. Ok? Compreendido, então, vamos adiante. Essa reeducação do olhar passava também por uma, vamos falar assim, uma coragem muito grande de alguns artistas de serem bem diretos. Mas com o mesmo cuidado para ser direto e ter espaço para explicar que o direto não foi tão direto. Os artistas experimentavam radicalmente outras linguagens. A chamada nova figuração adaptou o pop art norte-americano para fazer críticas ao imperialismo, à cultura de massa e ao autoritarismo. Após o AI-5, com o endurecimento da censura, houve o radicalismo das propostas artísticas, com o que se habituou a chamar de arte conceitual. Já falamos aqui de arte conceitual uma vez,
é aquela arte onde a ideia é prevalecida e não o projeto final, ou quando ela tem um significado muito mais amplo do que a própria estrutura física da obra de arte apresenta. Então, novas formas de expressão foram criadas. O artista não tinha mais uma forma limitada de atuação, como, por exemplo, a pintura ou a escultura. Ele podia fazer performances, cartazes, pichações, né, grafites, e até produtos industrializados modificados passaram a compor o catálogo das artes brasileiras. Então, tudo isso foi a transformação que passou pela adaptação dessa nova situação sociopolítica e econômica, principalmente política. E o governo ditatorial e todos os outros governos ditatoriais, tanto de esquerda quanto de direita, no mundo todo, aprenderam já que não adianta você arrochar e prender a liberdade de expressão artística, porque a arte é fluida. A expressão humana artística é fluida, transformadora e se adapta. E aonde tem uma fresta, ela aparece. O que importava naquele tempo era o conceito, a leitura que o artista fazia da realidade. E aí a gente traz essa obra, que é literalmente a palavra lute, em letras imensas, né, na estrutura de metal, pintado de vermelho. Essa estrutura aqui é uma releitura da original. A original foi colocada no meio da Avenida Paulista, não, da Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, e era um convite. Lute. Os censores ficavam coçando a cabeça. Mas o que é isso? Como é que a gente pode acusar essa obra de ser subversiva se o verbo está sendo usado no imperativo? Porque lutar, você pode lutar por qualquer coisa, pelo pão de cada dia, pela sua ideia religiosa, por emprego, você pode lutar pela sua própria vida. A frase estava só lá, limpa e seca. Lute. O problema é porque foi pintada de vermelho. Aliás, o problema não. Foi pintada de vermelho para chamar a atenção. A gente sabe que a cor vermelha é a que mais se destaca, primeiramente, numa visão geral. Mas a cor vermelha é tradicionalmente ligada à proposta política conhecida como comunismo. Então, os censores começaram por essa linha aí, raciocinaram por essa linha aí, e acabaram retirando a obra, que é uma obra de arte de guerrilha. Lembrando aqui para vocês que a arte de guerrilha é aquela que é colocada numa situação de exposição, né, sem a permissão do proprietário do local, certo? E que tem a intenção de chamar a atenção, de criar uma reflexão acerca daquilo que está sendo exposto. Então, você passa na rua e vê uma frase dessa, você vai ser atingido de alguma forma. Lute. Cada pessoa vai ter uma interpretação sobre esse lutar e todo mundo, ao mesmo tempo, vai entender uma forma política, social desse mesmo lutar. Então, essas saídas, que são saídas não ortodoxas, certo? Não tradicionais, foram adotadas pela arte nessa época porque precisava, era uma necessidade para que se alcançasse esse tipo de crítica, ok? Outros fizeram o seguinte, no caso do um exemplo disso foi a intervenção. Intervenção é um tipo de arte, que já foi explicado aqui para vocês também, do Cildo Meirelles. Foi o que ele fez. Ele carimbou em notas de dinheiro uma pergunta: quem matou Herzog? Aqui um banco, uma cédula de 1 cruzeiro daquela época, década de 70. Eu confesso que eu peguei nesse dinheiro aqui, cheguei a gastá-lo. O que se comprava com um cruzeiro? Comprava-se, sei lá, 10 pães com um cruzeiro? Eu lembro disso.
Então ele carimbou, eu não cheguei a ver uma dessas carimbadas, porque eu aqui no Piauí, em Teresina, isso aqui circulou lá no Rio de Janeiro, São Paulo. E não foram tantas. Mas uma das notas originais com esse carimbo está exposta no Museu de Arte Moderna de Nova York. Não está aqui no Brasil. Vem de vez em quando para visitar. Por quê? Porque na época que ela foi feita, se ela fosse pega, e muitas delas foram pegas e destruídas. Então o Cildo Meirelles, uma das originais, ele deixou, certo? E está exposta no Museu de Arte Moderna de Nova York. Bom, o que ele fez? Ele driblou, meu Deus, driblou a censura e levou sua provocação ao público, que não frequentava mostras de arte. Então ele queria sair lá daquele circuito, galeria, museu, e foi para o povão. Então houve maior didatismo ideológico com a posição política clara e direta ao governo, com a obra do Rubens Geschman também, que é essa que eu mostrei para vocês do Lute, que consiste em enormes letras expostas em uma avenida no Rio de Janeiro, formando a palavra Lute. Essas duas situações aqui, quem foi esse Herzog? Qual era a pergunta aqui do Cildo Meirelles? Era uma provocação. O jornalista Vladimir Herzog foi convidado, porque ele era registrado no Partido Comunista do Brasil, que passou a ser proibido depois de 68, essa associação, né, a grupos de ideologia comunista. E aí ele foi convidado para se explicar numa delegacia no Rio de Janeiro e não saiu de lá vivo. A explicação que a polícia deu na época é que ele entrou em depressão durante o processo de interrogatório e quando foi deixado sozinho na cela, ele tinha tirado a própria vida com uma corda ou foi com a gravata. O interessante é que, apesar de trágico, é que ele foi encontrado amarrado pelo pescoço a 1,5 metro do chão. Um homem de quase 2 metros de altura se asfixiou a 1,5 metro do chão. Ficou estranho, né, explicar isso aí, mas depois foi confirmado o que aconteceu de verdade. Aí o Cildo pergunta, quem matou Herzog? Porque as pessoas foram informadas que ele tinha feito isso a si mesmo. Enfim, mesmo com o endurecimento da censura nos anos 70, as vanguardas artísticas continuaram a revolucionar códigos, ainda que dissociadas da ideia de luta e utopia. Obras como happenings, performances e conceitualismos geravam conteúdo artístico voltado a esse descontentamento. Então, a própria situação que os artistas viam, né, política e social, num país que era vendido como um país em pleno desenvolvimento, mas que a sociedade mais carente não tinha chegado ainda a esse desenvolvimento, acabou levando com que os artistas tivessem mais possibilidade de criar coisas novas, linguagens novas para fazer essas críticas, né, e criar esses argumentos. Artistas fundamentais da arte contemporânea, como Ivan Serpa, Antônio Dias, Hélio Oiticica e Carlos Vergara, participaram com obras igualmente contestadoras, que romperam com estéticas artísticas importantes em nome da oposição ao regime. Foi o caso da obra Tropicália, de Oiticica, que desencadeou todo um movimento cultural, o chamado tropicalismo. Então ele lança uma obra, que é essa que está aqui configurada aqui embaixo, na figura. Essa obra dá destaque, aliás, cria um destaque para si mesma e dá destaque para a criação de todo um movimento cultural chamado tropicalismo, que vai atingir depois a música, como a gente viu no Festival dos Festivais, aliás, na aula sobre os festivais da canção, né, parte desse tropicalismo. O que era essa obra? A obra era uma instalação, uma espécie de labirinto sem teto, como vocês podem ver aqui na figura, que remetia à arquitetura das favelas. Em seu interior havia uma TV que ficava sempre ligada. Aquela coisa de criar a ambientação através dos meios de comunicação de que tudo está bem. Nós atravessamos a década de 70, eu pelo menos me lembro de alguma parte, porque
Eu nasci no início da década de 70. No finalzinho estava entrando na escola, né, em 78, 79. Então eu vivi mais a questão da década de 80 e do final do regime militar. Mas o que eu posso trazer aqui como uma visão pessoal é de que tudo estava bem. Pela televisão, pelo menos, estava tudo ok. Não tinha nada de errado com o país. Apesar dos jornais, dos telejornais, arranharem algo da casca dos problemas do país, novela, os programas de auditório, tudo mostrava que estava beleza, certo? Então a contestação sobre esses meios de comunicação, lógico, controlado pelas elites e pelo governo, é que era levado em questionamento aqui nas obras desses artistas, como foi a do Hélio Oiticica. Bom, foram tempos inquietos e que contribuíram para desgastar o regime frente à opinião pública. Então, se esse processo artístico todo, durante todo esse tempo, conseguiu fazer isso, então foi uma coisa positiva, né? O regime acabou se desgastando frente à opinião pública. Ao longo dos mais de 20 anos do período militar no Brasil, as artes visuais reagiram de diversas formas às diferentes conjunturas. Todas elas expressavam, de alguma forma, a reação dos artistas ao regime e à censura. Porém, não dá para dizer que a vanguarda brasileira não tenha sido afetada pelo regime militar. A falta de liberdade para a produção artística, a desestruturação do sistema das artes plásticas do Brasil, com o exílio da crítica, a perseguição dos artistas, entre outros fatores, culminaram numa mudança profunda do significado da arte no país. O chamado fim das vanguardas, entre aspas, aí, foi percebido mundialmente na década de 1970, mas seu efeito foi particular no Brasil também por causa do período político. Então, isso significa que as vanguardas no mundo tiveram o seu caminhar, né, normal, natural, mas no Brasil ele foi acompanhado por todo esse processo, né, de quizila política, social, econômica que o nosso país passou entre 68, que foi o arroxo, né, da questão das liberdades de expressões, até culminar em 1985 com o final do regime militar no país, depois do movimento das diretas já. Então, essa estética que a gente vê muito na produção artística brasileira de vanguarda dessa época é diretamente guiada por essa luta, por esse posicionamento diante, né, da crítica que eles faziam ao regime. Então nós temos aqui uma questão para analisar, chegando aqui ao final da aula, da UPP de 2013. O regime militar brasileiro, que foi de 64 a 88, aliás, 85, está marcado errado, foi marcado por uma bipolarização no âmbito da política e da arte, entre os que apoiavam e os que criticavam o regime. Dentro do segundo grupo, os que criticavam, né, destacaram-se os músicos que produziam canções de protesto, algumas das quais vinham envoltas em metáforas, além de outros recursos estilísticos, no intuito de ocultar à censura sua mensagem subliminar. Dentre essas músicas, pode-se identificar a canção da Despedida, de Geraldo Vandré, no seguinte trecho. Aqui está o trecho da música. Já vou embora, mas sei que vou voltar. Amor não chora, se eu volto é para ficar. Amor não chora, que a hora é de deixar. O amor de agora, para sempre ele ficar. Eu quis ficar aqui, mas não podia. O meu caminho a ti não conduzia. Um rei mal coroado não queria o amor em seu reinado, pois sabia, não ia ser amado. Eu lembro que eu vi essa música uns anos depois que ela foi colocada, ela foi produzida, e eu não enxergava, nem eu, nem meus companheiros de escola, nem familiares, não enxergavam nada demais de político nessa canção.
Quando a gente entra no ensino médio, que vai ter contato com a história, com os acontecimentos e análise dos discursos, é que a gente percebe que a gente era criança demais para entender. Então vamos lá, esse trecho faz parte aqui da questão. Com base na crítica retratada pela letra da música, que aqui faz uma crítica. Já vou embora, mas sei que vou voltar, o amor não chora, se eu volto para ficar, amor não chora, que é hora de deixar, o amor de agora para sempre ele ficar. Eu quis ficar aqui, mas não podia, o meu caminho a ti não conduzia. Um rei mal coroado não queria o amor em seu reinado, pois sabia, não ia ser amado. Aí está falando dos militares. Então, é correto afirmar que, letra A, no âmbito da arte, a crítica a esse regime se restringiu à esfera musical. Foi só a música que criticou o regime? Letra B, aquele período parecia um conto de fadas, com histórias de reis e amores impossíveis. Letra C, a difícil experiência do exílio forçado foi vivenciada durante o período. Letra D, Geraldo Vandré costumava musicar suas desilusões amorosas. Essa canção depois foi cantada eu lembro de ouvir ela não lembro o nome da cantora, depois eu falo. Letra E, a tranquilidade vivenciada pela sociedade permitia a composição de canções de amor. Eu lembro da Elba Ramalho. Eu ouvi essa música através da Elba Ramalho. Então, o que é correto afirmar aqui? A, B, C, D ou E? Vamos analisar. De A para E. A gente sabe que a arte, que a música, né, não foi a única linguagem artística que fez crítica à estrutura política social no Brasil naquela época. Então, não posso dizer que no âmbito da arte a crítica a esse regime se restringiu à esfera musical. Não dá, porque a gente viu produções de artes visuais e de outras. Aquele período parecia um conto de fadas com histórias de reis e amores impossíveis? Bom, não, né? A difícil experiência do exílio forçado foi vivenciada durante o período. Artistas foram convidados a deixar o país, artistas, pensadores, professores, o pessoal que tinha cabeça para pensar e criticar foram convidados a se retirar do país? Sim, aconteceu. Então deixa guardada aí a letra C. O Geraldo Vandré costumava musicar suas desilusões amorosas. A proposta do Geraldo em termo político e mesmo, né, pessoal não era essa. E letra E, a tranquilidade vivenciada pela sociedade. Gente, tranquilidade num período de ditadura, só se for forçada. Então, o que a gente tem? Letra certa, alternativa correta, letra C. A difícil experiência do exílio forçado foi vivenciada durante o período. A canção fala de despedidas, algo que acontecia com aqueles que partiam para o exílio voluntariamente ou obrigados. As outras opções não estão corretas porque todas as demais formas de arte, da dramaturgia às artes plásticas, também faziam críticas ao governo. As demais alternativas apelam para fatos fantasiosos para descrever o período e estão incorretas por causa disso, ok? Então, o convite que eu faço a vocês é procurar pesquisar essa canção, né? Canção da Despedida, do Geraldo Vandré. Nós falamos do Geraldo Vandré aqui na aula sobre o Festival dos Festivais, né? Ele tem outra música também colocada como referência, né? Que é a chamada Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, conhecida mais por Caminhando e Cantando. Então faça uma pesquisa, escute a música, ela é muito interessante, muito bacana, muito bonita. Essa foi a nossa aula sobre a situação da arte brasileira nesse período e a questão da censura. Obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço, um ótimo final de semana para todo mundo e até segunda-feira. Tchau!